Muito bem, meio-dia e 46, 12 horas e 46 minutos. Hoje, Mauá da Serra, né? Aqui a nossa Mauá FM está completando, doutor Paulo, doutor Leandro, 17 anos, né? E a gente quer agradecer desde já essa parceria nossa, né? A nossa amizade e esse apoio que vocês dão aqui com a nossa programação, trazendo esse serviço de utilidade pública através do rádio. Doutor Paulo, boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem, doutor? Boa tarde, Oliveira. Boa tarde a todos os ouvintes, né? É uma grande satisfação poder estar aqui, né? E dar parabéns aqui para a rádio, né? 17 anos, né? 17 anos. Quase maioridade, né? Quase. Bacana, doutor Leandro, seja bem-vindo. Tudo bem, doutor Leandro? Tudo bom, Oliveira? Parabéns para a rádio também. A gente fica feliz de fazer parte aqui do programa, poder doutor. fazer esse programa de utilidade pública, né? E respondendo as perguntas, as dúvidas, né, Oliveira? Uhum. Quem não tem uma dúvida de direito trabalhista, previdência... Isso. Verdade. E o doutor Paulo, o doutor Leandro, sempre trazendo essa orientação toda especial para que você tome um rumo aí, um norte, né? A partir aqui das respostas dos advogados. Vamos trazendo aqui isso. Vamos lá, vamos trazer aqui, gente, o pessoal que já mandou aqui algumas perguntas. Atenção, gente. Doutor Paulo, o banco me negou o empréstimo, mesmo meu nome estando limpo, e né, o score alto. O que pode ter acontecido, doutor Paulo? Bom, é uma pergunta mais relacionada com o quê? Com o direito do consumidor, né? Essa questão de bancos. Mas, lógico, porque os serviços bancários estão sujeitos também ao Código de Defesa do Consumidor, né? E essa questão aí, Oliveira, o que acontece? Se você, hoje em dia, para o banco te conceder um empréstimo, não é só consulta, a gente acha que é, né? A gente tem aquela história, o leigo acha que basta ir lá ver se não tem nada no Serasa, no SPC, né? Uhum. Se tiver limpo, o banco vai dar empréstimo, mas na prática não funciona bem assim. Porque o que acontece? Existe também, isso ninguém, aquela coisa, você sabe que existe, mas nunca ninguém viu. Existe uma lista negra, os bancos têm uma lista negra. Olha aí, gente. Essa lista negra é interna, ninguém teve acesso a essa informação oficial da lista negra, mas os bancos têm entre si, né, entre o sistema, existem quem? São aquelas pessoas que geralmente o quê? Que fizeram empréstimos bancários, né, e por algum motivo ou outro não pagaram, ou depois parcelaram, ou fizeram proposta de pagamento a valor menor, né? Ou seja, a pessoa que de alguma forma ela causou um tipo ela não pagou o valor da forma que seria, mas quitou a dívida, né? Fez uma proposta para o banco, pagou 50%, pagou 30%, mas quitou a dívida. Então, assim, o nome está limpo, mas o banco vai ficar com naquele nome daquela pessoa, vai ficar lá com aquela pecha de mal pagador, entre aspas. Por quê? Porque ele fez um empréstimo, fez um contrato e não pagou o valor, então ele pagou um valor menor. Então, existe realmente uma lista negra entre os bancos e, às vezes, por causa de a pessoa ir lá, o banco nem informa por qual motivo ele não faz o empréstimo, né? Simplesmente assim, o seu perfil não é o nosso, para o nosso pessoa que vai fazer empréstimo aqui e fica por isso, né? Uhum. Não dá uma justificativa adequada para não fazer o empréstimo. Então, isso é o principal sintoma de que existe essa lista negra. E principalmente se a pessoa já teve empréstimos anteriores nas instituições financeiras, e empréstimos que já quitou e tudo mais, né? Então, esse é o principal presunção de que existe a lista negra, né? Então, isso aí é uma coisa ilegal, porque se você não deve mais, não tem por que teu nome estar nessa lista negra. Pois é. E isso a justiça entende realmente que cabe até dano moral. Mas o que acontece? Você tem que provar a existência dessa lista negra. Então, a prova para ser feita no processo judicial é exatamente isso. A pessoa tem que demonstrar que já teve contratos bancários anteriores, né? E também demonstrar que o banco não deu uma justificativa adequada para recusar empréstimo. Essa que é a principal, né? Porque às vezes tem uma justificativa plausível, né? Não vou te dar empréstimo porque você não pagou tal coisa e tudo mais. Uhum. Isso sim, mas se não tiver uma justificativa plausível, aí seria uma presunção de que realmente é a questão da lista negra. E a justiça dá realmente indenização de dano moral. Então, para quem está numa situação como essas aí, teve empréstimo negado, mesmo estando com o nome limpo, cabe dano moral, sim. Essa que é a recomendação que a gente dá.
Doutor Leandro, bom, essa pergunta é interessante, gente, porque principalmente nessa eleição, né, vai acirrar os ânimos aí. Olha só essa pergunta do doutor Leandro. A empresa pode dispensar um funcionário por divergência política? Então, Oliveira, isso já está bem pacífico na jurisprudência trabalhista de que não pode usar esse motivo para dispensar o funcionário. Se ficar comprovado que ele foi dispensado exclusivamente por conta desse motivo, pode ensejar uma indenização por danos morais a favor do funcionário e anular essa demissão, essa dispensa. Então, esse não pode ser usado como motivo para mandar o funcionário embora apenas porque você não concorda com a opinião dele política, que ele vai votar, em que ele não vai votar. Isso não pode ser motivo para dispensar o funcionário. Então, ficar atento aí, gente. 12h52 agora. Doutor Paulo, como o segurado faz para ser aprovado em uma perícia do INSS? Bom, essa é uma pergunta que, na verdade, não existe uma resposta específica, né? Como é que eu vou ser aprovado numa perícia? Não existe como dizer, mas nesses anos todos de experiência, para você ir numa perícia, o que a gente pode dar dicas para você passar para você ir numa perícia, né, e ser bem, pelo menos você demonstrar todos os teus problemas para o médico. O que a gente pode sempre recomendando assim? Primeira coisa, vestir-se de forma adequada. Eu acho que isso aí é o principal dica que a gente tem que dar. Porque muitas vezes você vai fazer uma perícia lá, Oliveira, a gente vê as pessoas, a mulher lá, toda produzida e tudo mais. Não é, você vai fazer uma perícia, você tem que ir com a roupa adequada, né? Que tem que fazer algum movimento e tudo mais, vai com uma roupa que te permita fazer movimentos, com roupa adequada, né? Não vale terno e gravata, você é trabalhador braçal e tudo mais, então roupa adequada é o principal. E a segunda coisa também que eu acho que é importante é chegar cedo, né? Porque muitas vezes a pessoa vai numa perícia e às vezes o local não é aquele, e daí não dá mais tempo dela se deslocar até onde que realmente deveria ser a perícia. E já aconteceu muitas vezes mesmo, a pessoa vai no local errado e chega em cima da hora. Então não chega lá 15, 20 minutos de antecedência no mínimo para você ser atendido. Uma outra coisa que a gente também acho que é muito importante é, quando for na perícia, leve na perícia todos os documentos necessários. Então, não só seus documentos pessoais, né, identidade, RG, carteira de trabalho, né, leve também todos os exames médicos, né, que isso é importante, né, não deixa faltando, não deixa para a última hora. Então, levar os exames médicos, né, sempre que possível pegar um atestado novo, atestado médico recente, para o médico não alegar lá que isso aqui já perdeu o prazo de validade. Então, atestado médico, sempre procurar levar um atestado recente na perícia, né? Uma coisa também que a gente tem sempre que lembrar é o seguinte, a perícia, o médico do INSS, né, ele não tem o dia inteiro para falar com você. Então, as perícias são agendadas, né? Então, agendou para as 9h30, é porque geralmente às 9h45, 9h50 já tem outra perícia na sequência. Então, o médico não vai perder meia hora, 40 minutos tentando saber o teu problema. Então, você tem que chegar lá e nesse momento que você vai fazer a perícia, o importante é que você saiba tudo que o médico perguntar, você só responda o que for perguntado. É isso que a gente sempre recomenda, né? Não adianta querer contar a sua vida para o médico não quer saber isso. Então, ele vai perguntar o que ele quer saber, ele vai perguntar e você procura responder exatamente o que for perguntado, né? Não adianta querer mostrar o problema e tudo. O médico vai querer saber de acordo com as perguntas que ele for formulando. Então, responda só o que for perguntado, porque o médico ele vai ser objetivo, né? E também uma coisa muito importante, às vezes as pessoas chegam lá com um problema de saúde e aí surge outro e vai contando. Não é assim que funciona a perícia do INSS. Você vai lá fazer uma perícia, você vai levar os exames médicos daquele problema, tá? Então, quando o médico for falar no que você está, qual é o teu problema, você já passa o problema que realmente consta nos teus exames, né? Porque o que acontece? Tem gente, Oliveira, que vai lá no INSS e quer dar tiro para tudo quanto é lado, né? Eu tenho depressão, eu tenho dor no joelho, eu tenho cardiologia. Não é assim. Então, os teus exames vão apontar aquele problema, aquele problema que é o pior problema, você vai falar daquele problema. Lógico, se depois disso tiver outros exames
com outros problemas que também sejam secundários, não tem problema nenhum o segurado falar. Mas não, porque se você tem os 15 minutos que você tem com o médico, você vai querer falar, dar tiro para tudo quanto é lado, você vai perder o foco daquela doença específica, que é o principal problema. Então, não queira dar tiro para todo lado. Trata só do teu problema principal e, eventualmente, você pode falar, mas além disso, eu também tenho tal coisa. Isso, mas não fuja do foco da doença principal, né? E uma coisa também muito importante, Oliveira, é a pessoa fingir uma situação. Né? Você vai fazer uma perícia, quem está lá do outro lado é um médico que estudou, passou anos na universidade e conhece os problemas. Né? Então não adianta você querer ficar simulando uma dor. O médico vai olhar o teu joelho, vai olhar o teu... Ele vai saber exatamente naquele caso o que causa. Então não adianta a pessoa chegar ou aumentando, né, a doença, ou se às vezes também corre o risco, às vezes a pessoa que vai fazer uma perícia, às vezes ela tenta até um movimento que ela faz, é um movimento rápido. Se você está com uma dor, não vai fazer movimento rápido, né? Você está uma saúde boa, tudo bem. Mas então você está com um problema de saúde, caiu um negócio no chão, qualquer coisa, faça movimentos naturais, devagar e tudo mais, né? Uhum. Então, nem para mal, nem para ruim. O médico sabe exatamente o problema, né? E uma coisa também importante, a pessoa ser educada quando vai fazer uma perícia, né? Uhum. Tem pessoa que vai lá, como se estivesse tratando com qualquer... Mas não é assim. Então seja educado, né? Às vezes o médico, a pessoa às vezes fala tão mal que fui mal atendida pelo médico, mas a gente não sabe o que ela falou pro médico também, né? Então, seja educado, né? Essa é uma regra que vale para qualquer coisa, né? Uhum. Então, basicamente, são essas dicas que a gente dá para fazer a perícia, tá? Não vai dizer por causa disso que vai passar, mas pelo menos a tua perícia vai ser do jeito que tem que ser. Uhum. Doutor Leandro, quanto tempo o trabalhador pode ficar de sobreaviso? Então, Oliveira, o sobreaviso é quando o funcionário ele fica em casa, aguardando algum chamado da empresa, né? Ele fica meio que com a liberdade restrita, porque, por exemplo, vamos imaginar uma situação onde a pessoa é um mecânico de uma empresa que pode ser solicitado ali para fazer a manutenção de uma máquina. Uhum. Às vezes uma máquina quebrou durante a noite, tem que ligar para o funcionário vir até a empresa consertar. Então esse período que ele estava na casa dele foi chamado, é um período que a doutrina e que a lei chama de sobreaviso, né? Então nesse caso, quando a pessoa está de sobreaviso, ela tem direito de receber uma remuneração equivalente a 1/3 do seu salário. Esse sobreaviso, Oliveira, a pessoa que fica, o tempo que ela ficar, ela vai receber essa remuneração. Então, se ela ficar 10 horas de sobreaviso, ela vai receber esse valor. É claro que não é recomendável isso, né, Oliveira? Porque vai causando um desgaste, né? Então, o recomendável é que seja no máximo aí 24 horas por semana, né, de sobreaviso. Mas se ficar mais tempo, vai receber, obviamente, pelo valor que ficou. O sobreaviso, Oliveira, não é simplesmente quando a empresa entrega um celular para o funcionário. Olha, eu tenho o celular da empresa, então toda hora que eu estou fora da empresa eu estou de sobreaviso. Não é bem assim. O sobreaviso é quando expressamente a empresa disse para o funcionário, impôs esse comando de que ele tem que receber os chamados durante determinado período e que se ele não responder, ele pode sofrer uma penalidade por conta disso. Então, o funcionário, por exemplo, ele não pode, às vezes, visitar a sua mãe que mora numa cidade vizinha, 100 quilômetros dali, porque ele tem que ficar ali naquele local, porque ele pode ser chamado para voltar para a empresa. Então, o sobreaviso, ele é remunerado justamente porque ele restringe um pouco a liberdade do funcionário, mesmo depois do expediente normal, né? Então, praticamente é isso. A pessoa tem o direito de receber, independentemente do tempo que ela ficar. Doutor Paulo, está chegando aqui uma dúvida. Recolho como contribuinte facultativo e fui pedir aposentadoria por idade. Porém, o INSS negou dizendo que as contribuições não foram validadas. Nunca fui orientada para fazer isso, doutor Paulo. E agora, o que eu posso fazer? Bom, quem recolhe como contribuinte facultativo, né, e tem que validar contribuições, significa que a pessoa está recolhendo como aquele modalidade de contribuinte facultativo de baixa renda, né, que é a alíquota de 5% do salário mínimo. A pessoa recolhe R$60 por mês. Então, esse caso aí de contribuinte facultativo de baixa renda, existe realmente uma exigência, né, para você validar suas contribuições. Você tem que fazer aquele recadastro, né, a cada 2 anos, né, que é a validação. Então, cada 2 anos a pessoa tem que ir lá no CRAS
e fazer uma atualização dos seus dados, né? Mencionar o cônjuge, né? Quem são os membros da família, a renda, é a tal da validação que é feita a cada 2 anos, para poder ter valor, ter eficácia aquela contribuição que ela está fazendo. Mas aí o que acontece? Às vezes a pessoa nem se dá conta que tem que fazer, mas continua recolhendo, né, todo mês. E o INSS não informa, não posso receber, não informa. Então, às vezes passa anos e a pessoa recolheu aquele valor, e quando vai lá na Previdência, tem aquela informação, não valeu essas contribuições. Mas como não valeu? Eu recolhi durante anos, o INSS não me fala nada, né? Então, e o que acontece nesses casos? A Justiça, ela tem o seguinte entendimento: se a pessoa demonstrar que durante esses anos todos, ela, apesar de não ter feito a validação de maneira no prazo certo, se ela demonstrar que ela, nesse período, ela preenchia os requisitos, né, ou seja, que o grupo familiar não superava 2 salários mínimos, a renda do grupo familiar, né, não superava 2 salários mínimos e tal, que ela não exercia atividade remunerada, a Justiça tem admitido sim, porque eles entendem que essa é uma questão formal, a falta de validação. Então, o que acontece nesses casos? A pessoa deve, mesmo que fora do prazo, ela deve ir no CRAS e fazer a revalidação. O CRAS vai fazer a revalidação dela. Tudo bem que é fora do prazo, mas nessa revalidação ela vai mencionar o quê? Os membros do grupo familiar, vai mencionar a renda, vai estar essa informação oficial lá. Com base nisso aí, é lógico, o INSS não vai aceitar na via administrativa, mas ela tem fundamento para entrar na Justiça, para pedir sim que sejam válidas aquelas contribuições, tá? Então é isso, pede, vai no CRAS, pede para revalidar, ainda que fora do prazo, né? E desde, obviamente, que tenha tido preenchido esses requisitos, né? Que não alterou a renda do grupo familiar, pode entrar na Justiça, que a Justiça tem admitido, nesses casos, a validação, mas não pode ter alterado a renda do grupo, tá? Bom, 13h03, está dando aqui o nosso horário e a gente vai agradecendo o seu carinho, a sua audiência, você ligadinho com a gente. Doutor Paulo, doutor Leandro vão agora dar um tempinho aqui nas dependências da rádio e você pode vir aqui, aproveita que está friozinho, né, você não foi trabalhar hoje, tem alguma dúvida especial aí que você quer tirar, venha conversar com os advogados, doutor Paulo e doutor Leandro, hoje aqui nas dependências da rádio, tá, gente? Pode vir aqui e conversar diretamente com eles. Doutor Paulo, muito obrigado pela participação e por essa parceria aí junto com a gente nos 17 anos da Rádio Mauá FM. É sempre um prazer, Oliveira. Tomara que a gente continue, né? Mais tempo igual ou mais, né? Nos próximos anos. Um grande abraço a todos. Obrigado, doutor Leandro, pela parceria, pela nossa amizade e está sempre ajudando, né, tirando as dúvidas dos nossos ouvintes. Obrigado você, Oliveira, pela oportunidade que dá para a gente conversar aqui e poder responder as perguntas dos ouvintes. A gente parabeniza a rádio, né, mais uma vez. Com certeza a gente vai continuar fazendo o programa. E um grande abraço a todos. Aí, gente, doutor Paulo, doutor Leandro, tá? Juntinho aqui com a gente na programação da Rádio da Família. Vamos agora deixando você em ótima companhia. Vem chegando o pastor José Ademir e o programa Hora da